Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio Morelli Ortodontia e Unimed Sorocaba. Viva com Mais Saúde, o programa idealizado pela Fundação Ubaldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Hoje temos como nosso tema a saúde pública de Sorocaba. Receberemos aqui, nesta noite especial, o Dr. Armando Raggio, que foi formado na Universidade Federal do Paraná, é secretário da Saúde Pública da cidade de Sorocaba. Seja bem-vindo, doutor Armando, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu represento aqui a assinatura do município de Sorocaba a essa iniciativa da Fundação Ubaldino do Amaral e estou à disposição para as suas perguntas. Doutor Armando já rodou por Curitiba, São José dos Pinhais, São Paulo e até Brasília. O que o trouxe aqui, doutor Armando? Como o senhor veio parar em Sorocaba? Olha, eu sou oriundo, sou filho de Itapetininga. Nascido lá, criado em Paranapanema e fui aos 20 anos estudar em Curitiba. Poderia ter vindo estudar em Sorocaba, mas tentei o vestibular em Medicina na Universidade Federal do Paraná, fui aprovado e cursei a graduação, a pós-graduação e me engajei na saúde pública quando um dia fui convidado para ser diretor de saúde de Curitiba. Aí começou uma história que acabou virando a minha clínica. E os últimos 10 anos da minha vida profissional eu passei em Brasília. Trabalhei no IPEA, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, também no Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, do qual eu fui presidente. E essas oportunidades me deram também ocasião de acompanhar a militância de Antônio Carlos Panunzio, nosso atual prefeito, que já havia sido prefeito de Sorocaba. Claro. Quando ele candidatou-se agora, eu me ofereci voluntariamente para contribuir com o programa de saúde. Nem imaginava que ele me chamaria para compor o seu governo. Eu queria compartilhar com ele a experiência que tinha acumulado. Com certeza é uma grande experiência que o senhor adquiriu estrada fora. Pois é a oportunidade de voltar para a terra, devolver aquilo que a vida me permitiu aprender, né? A clínica da saúde pública, se é que a gente pode chamar assim essa especialidade, essa vereda que a vida me proporcionou. Com certeza o senhor terá um grande desafio. A Sorocaba acho que está pronta para receber as mudanças que o prefeito pretende e a prefeitura, com o senhor sendo um grande contribuinte dessas mudanças, poderá trazer às nossa cidade. Em questão da nossa saúde preventiva de Sorocaba, como o senhor pode dizer que ela se encontra neste momento, doutor Armando? O que a saúde tem oferecido para nosso público, para a nossa população? Olha, eu creio que a expectativa da população está muito atendida muito aquém do que ela deseja. Mas é preciso reconhecer que com todas as dificuldades que Sorocaba vem enfrentando nos últimos anos, alcançou-se valores de saúde pública muito importantes. Poucas cidades conseguiram a redução de mortalidade infantil que Sorocaba conseguiu nos últimos anos. Eu vivi essa experiência com Curitiba, criei lá o programa Nascer em Curitiba, que depois se transformou no Mãe Curitibana, que inspirou também Sorocaba nessa iniciativa, inspirou São Paulo. Bacana. E, no entanto, essa experiência era compartilhada com Bauru, com Santos, com Davi Capistrano, quando foi secretário de Bauru, depois secretário e prefeito de Santos. E depois nós reproduzimos isso, acho que com tanta intensidade e com tanta repercussão, que a nomenclatura atual do programa Nascer em Curitiba induziu muita gente a adotar esse nome para as mães das suas cidades, né? E aqui Sorocaba também foi beneficiado por essa iniciativa.
Por exemplo, hoje uma gestante sabe onde vai dar à luz, uma coisa que não existia no tempo do INAMPS. Ela já tem um acompanhamento pré-natal? Ela tem o pré-natal, um pré-natal próprio da rede, e nos últimos meses ela faz a última, penúltima consulta, se precisar, aí já no destino para preparar-se naquela maternidade onde ela vai dar o parto, onde ela vai ter o parto, onde ela vai dar a luz. Então, é claro que tudo pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, ainda existem eventos desfavoráveis, né? Com certeza. Mas a mortalidade infantil e a mortalidade materna foi muito reduzida em Sorocaba. Sorocaba também tem o mérito de muito bem controlar doenças crônico-degenerativas, como a gente fala, como o diabetes. Você sabe que a proporção de diabetes é grande na sociedade brasileira, claro. É de 10% pelo menos. E o diabetes bem cuidado é compatível com uma vida saudável. O diabético sorocabano, onde ele procura um atendimento? Onde ele pode ter um início de um tratamento? Toda a unidade de saúde está preparada para recebê-lo e acompanhá-lo. E os produtos necessários, com apoio do governo federal ou por iniciativa própria, com orçamento próprio do município, são sustentados conforme a necessidade de cada um. Assim como a hipertensão. E diabetes é muito associado com hipertensão, porque diabetes também provoca alterações que propiciam o desenvolvimento também da hipertensão. E a hipertensão sobrecarrega o coração e que pode ter um desenlace fatal, como uma crise hipertensiva e outras alterações cardíacas que são muito graves e podem comprometer a vida fatalmente. Há outras conquistas também da cidade, como por exemplo as UPHs. As UPHs, que são unidades pré-hospitalares, de certo modo, demonstram a falta de leitos que a cidade vive. Para você ter uma ideia, cálculos oficiais da Secretaria de Saúde de São Paulo apontam a necessidade de 1.400 leitos administrados pelo SUS somente para a população de Sorocaba. 1.400 seria o número ideal? Seria um número ideal, um número na base de 2,5 a 3 leitos por 1.000 habitantes. Tá certo. No entanto, nós temos, sob gestão do SUS, pela Secretaria Municipal, apenas 392 leitos. É muita diferença, não? É muita diferença. Por isso, nós temos as dificuldades que se encontram no pronto-socorro municipal, alojado na Santa Casa. Estamos negociando com a Santa Casa meios e modos de ampliar a disponibilidade de leitos, porque não é possível continuarmos com as dificuldades que a Santa Casa aponta e que nós também não teremos solução imediata. Com certeza. Aí a Prefeitura tenta suprir essa necessidade, é o que nós desejamos. Por exemplo, as UPH são unidades pré-hospitalares. Elas têm leitos de observação, mas leitos de observação de permanência curtíssima. Quanto mais curta a permanência, melhor, porque a tecnologia aportada nesses estabelecimentos ainda está abaixo da condição de um atendimento hospitalar pleno. Claro. Nós queremos reforçar esse atendimento, colocar mais condições e reduzir a demanda dos sintomas mais comuns e triviais que levam as pessoas às 19 horas, às 20 horas, às 21 horas, quando as pessoas estão voltando do trabalho, alguém da família está sofrendo algum problema, ela chama esse parente com o filho ou ela mesma, a pessoa que está com o problema, e vão para onde? Para o UPH. Quer dizer que existe um horário de pico nos Tem postos um horário de atendimento? de pico, é o horário do conflito, é o horário da dificuldade e é o horário que as pessoas têm disponível para procurar atendimento também, né? Mas e aí, existe uma possibilidade de melhorar esse momento desse caos que se forma nesse horário? Nós queremos evitar de colocar as pessoas em conflito. E aí surgem, né, agressões morais, maus tratos, e no fim todos perdem a razão. E o governo também não pode perder a razão numa situação como essa. Ao contrário, temos que pacientemente desmontar essa contradição que nós criamos com unidades de saúde funcionando 12 horas por dia, mas elas abrem às 7 e fecham às 19. Quer dizer que nos bairros elas fecham mais cedo. E Exatamente. aí há um acúmulo de procura no centro. As unidades estão abertas.
Então, qual é o nosso processo? Nós vamos tentar descentralizar tudo ao máximo possível, progressivamente, de modo que a população vá readquirindo a confiança na unidade próxima da sua casa. A falta de profissionais, às vezes a falta de condição para dar retaguarda, levou as pessoas a acreditarem nas UPHs. Tá certo, ela nem procura o PA, que seria o atendimento Exatamente, próximo dos bairros. Né? Ela pula essa etapa. Exatamente, porque a gente oferece poucas unidades de PA. Tem o PA do Éden, da unidade do Éden, tem o PA do Laranjeiras e tem o PA de Brigadeiro Tobias. Brigadeiro Tobias é uma unidade urbana, como eu falo. É no meio das colônias, né? Na parte urbana de Brigadeiro Tobias, né? Atende ali o Mato Dentro, o 25, a Genebra, o Tupã 1, o Tupã 2 e por aí afora. Eu conheço bem essa região, sou amigo do Lineu, que é nascido lá, e ele reivindica muito, além de o vereador Muri, por exemplo, que insiste muito que o Brigadeiro Tobias precisa melhorar aquela unidade lá. Como os demais vereadores, todos reivindicam que as suas bases territoriais sejam adequadamente atendidas. Então a gente vai conhecendo a cidade a partir das suas necessidades, das evidências de atenção que o povo reclama. O senhor já conhece a cidade muito bem, pelo pouco tempo que está aqui, já tem o conhecimento. Olha, deu tempo de que fazer um mapa da realidade sorocabana, da saúde? A Sorocaba é uma carta enigmática, ela sempre surpreende, né? Sempre tem uma novidade, e também a topografia, a cultura da cidade, uma cidade colonial, né? Uma cidade que tem apenas 100 anos menos que São Paulo, uma cidade do tempo do Brasil colônia ainda, e tem uma acumulação muito bonita. E eu sou filho de família migrante do Rio Grande do Sul, que de algum modo fez o caminho das tropas, né? Então o senhor sabe bem andar pela região. E se surpreende muito com as demandas e também com as belezas de Sorocaba. Doutor Armando, entre esses trabalhos que a Prefeitura pretende fazer, o senhor falou a descentralização, que seria realmente muito importante. Também existe um acúmulo nos horários que se marcam nos PAs. A gente sempre ouve falar, funcionários falando, eu cheguei no PA ao meio-dia, fui ser atendido às 6 da tarde, eu passei o dia, levei 5 horas. Existe uma programação? É possível um agendamento um pouco mais... Olha, essa adequado? Questão é um desafio de todos os gestores de saúde, porque não é possível atender todos ao mesmo tempo. Para atender todos ao mesmo tempo, a população tinha que ser metade profissional de saúde e metade usuário, para ser um a um. Como isso é impossível, é preciso estabelecer critérios, né? Os critérios, obviamente, com a oferta máxima de toda a capacidade que o município tem, apoiado pelo Estado e pela União, deve ter uma racionalidade. A maior racionalidade que o sistema de saúde deve adotar é o risco de aquele adoecimento complicar até a fatalidade, até a morte. Então, para isso existe um protocolo mundialmente reconhecido e que por acaso se chama Protocolo de Manchester. Sorocaba não é a Manchester Paulista? E nós ainda não universalizamos o uso do protocolo de Manchester. Embora os enfermeiros, os médicos, os profissionais daqui conheçam muito bem e são muito capazes para aplicar esse protocolo. Mas ele tem que ser aplicado em todos os lugares com o mesmo critério, de forma bem calibrada, para não causar injustiça, não causar problemas, inclusive de mau entendimento e uso errado do protocolo. Nós vamos começar uma tarefa agora de aplicação desse protocolo. Agora, o protocolo classifica por cores, para ficar melhor entendido, da seguinte forma: vermelho precisa ser atendido já, amarelo pode esperar meia hora, azul pode esperar 1 hora ou mais, verde, se for possível. O que acontece que as pessoas reclamam muito? É que urgência é uma sensação subjetiva. Eu posso ter um problema que é urgente para mim, mas do ponto de vista técnico não é emergência. Aquela minha urgência não está ameaçando a minha vida. Mas eu não sou obrigado a saber disso. Eu estou vivendo uma urgência e quero ser atendido. Para você Só que vai lá e faz a classificação, é azul ou verde. Então eu vou ficar esperando.
Só que eu estou esperando, sou o mais incomodado pela urgência e o mais forte para reclamar. Tá certo, porque aquele Então que tá se na cria emergência... um contraditório, por isso que nós vamos fazer o esforço de ter pronto atendimento também nas unidades básicas. Aí que seria É preciso realmente ter uma mais divisão. acolhimento, é preciso acolher melhor as pessoas para que elas não saiam correndo do bairro para o centro. Por quê? A pessoa vem para o centro pensando assim, lá pelo menos vai ter o serviço, Claro. lá vai ter o equipamento, lá vai ter o exame, lá vai ter o tratamento. O problema é nosso, nós é que temos que mudar essa logística. Nós temos que colocar o que as pessoas precisam lá no bairro. Então agora que a gente está tendo uma melhora salarial para algumas categorias, esperamos até o fim do ano ter um novo plano de cargos com melhoras para todas, nós queremos oferecer mais profissional no bairro. Tem muita especialidade que lota o profissional na policlínica, sendo que ele precisa de pouco equipamento. Que a estrutura física do PA já seria suficiente para atendê-lo, Exatamente. desde que... Vou dar um bem- exemplo da odontologia. Um dentista examina uma pessoa, tem um problema num determinado dente. Ele precisa saber se aquele dente está comprometido até o canal ou não. O que ele faz? Ele pede um raio-x. O que essa pessoa tem que fazer? Tem que vir na policlínica fazer o tirar um raio-x. Ora, o aparelho de raio-x com a proteção adequada é praticável por qualquer dentista em qualquer unidade de saúde. Com certeza. E custa um preço extremamente irrisório em relação ao preço social de fazer uma pessoa se deslocar por horas e horas, dia após dia. Perdeu o dia É o de caso do trabalho... eletrocardiograma todos são- também, que a gente está... O senhor estava comentando, um eletrocardiograma hoje leva quanto tempo para ter um diagnóstico, um resultado Olha, ser indo concluído? e voltando, indo da unidade básica para a policlínica, tendo a análise e voltando, uma semana, pelo menos, 10 dias, que é o limite, prazo estabelecido na secretaria. Existe alguma solução para isso? A prefeitura pensa em alguma Então, solução para isso? É claro que os profissionais envolvidos nisso estão fazendo da melhor forma, Claro. mas a tecnologia usada não permite que eles sejam mais rápidos. Por quê? Porque o exame é feito na unidade de saúde que tem o aparelho de eletrocardiograma, é gravado em papel, mandado por malote para a policlínica. Aí na policlínica, que leva um dia ou dois para chegar lá, a sucessão de exames precisa ser examinado um a um pelo profissional, que dá o seu laudo, depois põe no malote de volta, distribui. No meio disso tem um fim de semana, um feriado, veja quantos dias foram. E aquele paciente que precisa do resultado do eletrocardiograma, que não Na é hora, um exame que se para ter a pede... conduta adequada, né? Exatamente. É um exame Então, que se pede num momento que existe algum risco. Eu já adotei na outra prefeitura que eu fui secretário uma tecnologia confiável, reconhecida pelos conselhos profissionais, que usa o meio telefônico para gravar o exame à distância. Então você estabelece o exame, institui que o exame vai ser feito lá na unidade, perto da casa do cidadão, mas é transferido por via telefônica. Os sinais são transferidos. São transferidos por Não é o via médico telefônica. no telefone com o outro, Não, né? de jeito nenhum. É o sinal, né? O sinal eletromagnético que é transferido, gravado numa central. Lá tem o profissional de plantão que interpreta e devolve. No máximo, em 30 minutos, volta o exame para o profissional tomar a decisão clínica com as recomendações habituais sobre casos com aquela característica, o que não significa que isso é uma receita. Claro. Quem prescreve é o profissional que está atendendo. E isso dá uma agilidade enorme, salva vidas. Né? E o tempo e já nessa hora existe é... isso disponível e não vai ficar mais caro. Né? Com certeza, até vai agilizar, porque essa distância a ser percorrida pelo exame que Sem vai, dúvida. o exame que vem e o paciente que vai e que vem também, é o trânsito todo um comprometimento da estrutura toda pública, né? Exatamente. Muito bem, aí está aí uma grande novidade que o nosso secretário da Saúde de Sorocaba tende a implantar. Em quanto tempo, doutor, isso seria possível? No segundo semestre a gente já espera ter esse exame eletrocardiograma disponível, mas a gente espera até o segundo semestre também a adesão de colegas especialistas para atuarem no bairro. Outra coisa importante é que a gente está usando o conceito de atenção primária à saúde.
Como em português brasileiro, primário parece uma coisa elementar, às vezes as pessoas desprezam esse adjetivo. Mas no sentido original da palavra, quer dizer o atendimento compreensivo, o atendimento mais imediato, mais próximo, mais continuado, mais relacional, mais vinculante. Isso é atenção primária à saúde. E se você quer ter uma clientela vinculada, você tem que atender o seu dia a dia. Mas no dia a dia pode ter urgência, não pode? Claro. Pode ter emergência. Então tem que atender isso também. E também tem que atender as especialidades mais habituais, aquelas que com frequência são demandadas. Então a nossa proposta é trocar esse programa de atenção básica, que parece interpretado de uma forma mais restritiva, por um entendimento da atenção primária mais compreensiva, que é a atenção básica, que é a urgência e emergência, e é a especialidade mais habitualmente demandada e necessária. Desse modo, melhorando as condições de trabalho e a remuneração, nós esperamos que o profissional faça atendimento básico, atendimento especializado e atendimento de urgência e emergência, que ele possa migrar na rede, não só fazer os pacientes irem e virem. Acho que a gente pode reduzir as distâncias, o profissional circular mais no sistema, ele ser mais móvel, menos fixo. Não quer dizer que nós vamos pôr todo mundo em unidades móveis. Eu estou dizendo o profissional ter pontos de trabalho diferentes na atenção básica, na especialidade e na urgência e emergência, no pronto atendimento. E desse modo o cidadão também reduz as suas viagens, aumenta a confiança. Por quê? Afinal de contas, o que faz o sistema de saúde não é se ele tem muito mais equipamento ou menos equipamento. O que faz o sistema de saúde é a confiança. Como em tudo, em qualquer política pública. Escolas despojadas, com gente dedicada, confiável e que se coloca à disposição de verdadeiramente ensinar, são escolas com excelentes resultados. Claro. A gente conhece estabelecimentos cheios de aparelhos, cheios de tecnologia, sem vida, sem entusiasmo, sem engajamento. No fim, o nosso apelo para fazer uma administração contemporânea é que haja engajamento profissional, que haja protagonismo, que haja participação, sem medo de contribuir, de criticar, de compartilhar suas observações. Porque isso é a riqueza do serviço público, o protagonismo dos trabalhadores. E para isso o senhor está aqui como o primeiro da fila para puxar os profissionais da saúde a que sigam esse caminho de retorno da população para o bairro, para a comunidade em que ele vive, para que ele tenha confiança. Às vezes eles até conhecem os profissionais da saúde que atuam ali nas unidades, né? Nos PAs, acaba até se conhecendo. Aquela mãe que leva sempre a criança no mesmo PA, ela retorna sempre com a mesma médica. O médico que atende, eu tive casos de funcionários meus que relatam que sempre voltam e sempre são atendidos pelo mesmo médico. Isso realmente cria uma confiança da comunidade, sem dúvida. Olha, eu já vi depoimentos de colegas pediatras, por exemplo, que atendem muito bem em puericultura e que recebem crianças vinculadas a diversos planos de saúde e que preferem o plano do município, que preferem o atendimento do município perto da sua casa. Nós vamos restringir isso de jeito nenhum. Nós queremos a cooperação dos planos também para, eventualmente, viabilizar exames que nós não temos acesso. Vamos fazer troca, nós damos atenção para a sua clientela, porque é direito do cidadão que você também atende no plano, falando para um gestor de um plano genérico qualquer. Senhor secretário, existe alguma pretensão da prefeitura, do senhor como secretário, em otimizar, em informatizar o atendimento da saúde? É possível fazer algo nesse sentido, em que agilize um atendimento ou um agendamento, por exemplo? O que as pessoas precisam é ter confiança no agendamento, né? E para ter confiança no agendamento, nós pretendemos garantir a informatização de toda a rede, com o apoio da nossa Secretaria de Planejamento, cujo secretário é especialista na área. Nós já encontramos um contrato feito, um processo em instalação, e que vai se adaptar e aperfeiçoar o nosso programa
de modo a garantir que as pessoas inscritas em algum plano de atendimento tenham certeza de que a sua vez será mais dia, menos dia, mas que ela se sinta segura de que está sendo respeitada no seu direito e na primeira oportunidade será atendida. E que ninguém vai furar a fila dela, vai pular a vez dela. Existe um projeto nesse sentido? Existe, é necessário, oportuno, né, conveniente que se faça, porque como falei há pouco, o que garante substantivamente o sistema de saúde é a confiança. Claro. Porque problemas sempre teremos, né? E quando a gente tem problema, a gente procura quem a gente confia. Agora, será que aquele em quem a gente confia tem todas as soluções? Ora, se é uma pessoa confiável, se é uma instituição confiável, mesmo que não tenha todas as soluções, tem a responsabilidade de buscar a solução. E para isso nós queremos ter o prontuário do paciente, do membro daquela família que procura o atendimento, registrado de forma eletrônica, de modo que ele possa migrar na rede. Quer dizer, em vez da pessoa ficar se deslocando, levando o prontuário de um lugar para o outro, o sistema eletrônico permite que eu tenha informação sobre o seu atendimento aqui, hoje, depois daquele atendimento que você teve lá em outro lugar e você volta para aquele lugar de origem seu ou continua tratando aqui. Podem se deslocar, vai trabalhar em outra cidade. Sim. Ou próximos, ele teria um cadastro único, vamos dizer, pelo um CPF, algum tipo de controle, os médicos poderiam puxar o... E a gente pode usar uma senha, porque se a gente usar cadastros acessíveis universalmente, a gente pode revelar informação privada da pessoa, claro, ou do paciente que não é adequado. Mas, através de uma senha própria dele, ele pode acessar a sua situação, o seu tratamento e, eventualmente, o seu diagnóstico, se ele quiser saber o resultado do exame, coisas desse tipo, ou mostrar para alguém, o outro médico da outra unidade onde ele vai ser atendido, qual foi o diagnóstico que o inscreveu naquele programa que ele é paciente ou cliente da rede de saúde. Sem dúvida, será um grande passo para a saúde da nossa cidade, acho que de outras talvez consigam chegar a esse ponto. Armando, estou notando que o senhor está um pouco congestionado, um pouquinho fanho. O senhor não esqueceu de tomar a vacina da gripe ou o senhor não acreditou no nosso sistema de saúde? Não, eu acredito tanto que eu tomei a vacina no mesmo dia que o prefeito. O prefeito Panuzzi tomou lá no Obiteto, eu tomei lá em Brigadeiro Tobias. Acontece que eu estou protegido da grave gripe que nos ameaça em todo o hemisfério sul. Mas isso não significa proteção para todas as possibilidades de gripe. E esse fim de semana eu tive uma gripe que já estou convalescente e ainda um pouco com essa congestão evidente, como você comentou agora. Mas eu recomendo. Toda pessoa que tem alguma imunidade alterada, né, reduzida, como é a criança, como é a gestante, a mulher que recém ganhou nenê, ou a pessoa que tem uma doença crônica, ou idoso, como eu, como prefeito, que nos assumimos como tais, deve tomar a vacina. Acho absolutamente seguro, garantido, de evitar o mal maior. Agora, isso não evita todas as gripes e todas as possibilidades de resfriado e outros que tais. Que bom que o senhor se vacinou e pôde estar aqui hoje, com certeza. Não estaria tão bem assim se não tivesse tomado a vacina. Ela pegou mais branda a gripe no senhor. Foi uma delícia conversar com o senhor, muito esclarecedor, essa pessoa do Dr. Armando Raggio, que nos esclareceu muitas coisas, tem um conhecimento e um trabalho aí, uma história de trabalho público interessantíssima, promissora, que com certeza trará grandes mudanças para a nossa cidade. Muito obrigada pela sua participação, secretário. Seja sempre bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Eu agradeço muito a oportunidade e parabenizo a iniciativa da Fundação, desse programa anual com o qual estaremos assinando junto e contribuindo em tudo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado, parabéns. Viva com mais saúde, aguarda por você no nosso próximo programa.